Seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E doravante estaremos comentando a lição de número 5. Lição de número 5 do segundo trimestre, que estamos estudando sobre o relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Essa é a temática geral que estamos estudando. Nas últimas 4 lições não fugimos do tema. E nessa lição de número 5 estaremos estudando sobre motim em família. Vamos estar lembrando da murmuração, do levante entre a Miriam e Arão contra Moisés. O texto bíblico em classe, ele está inserido em Números capítulo 11, verso de número 1 até o verso 7, e depois capítulo 12, versículo de número 1 até o versículo 8. E o texto, capítulo 11, versículo 1, nos diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo era mal aos olhos do Senhor, aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor se ardeu entre eles e consumiu o que estava na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, porque ele chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera contra eles. O versículo 4: E o vulgo que estava no meio deles veio a ser de grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem dará carne a comer? Lembrando-se dos pães que no Egito comia de graça, dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos povos e das cebolas, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, porque coisa nenhuma há senão este manar diante dos nossos olhos. E era o manar somente de coentro, e da sua cor era como cor de bidélio. Bidélio aqui significa gelo, praticamente, cor de gelo, água dura, com 4 letras é gelo, ok? Capítulo 12, versículo de número 12, capítulo 12, versículo número 1 diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da sua mulher cuxita, que tomara porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam: Vós 3 sai à tenda da congregação. E saíste eles três. Então o Senhor desceu a coluna de nuvem e se pôs contra a tenda. Se pôs na porta da tenda, depois Arão e a Miriam, e saíram ambos. E disse-lhe: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou o Senhor, os sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele se vê à semelhança do Senhor, pois estivesse temor de falar contra o meu povo e contra Moisés. Meus irmãos, nossa leitura bíblica em classe está aí. O textuário diz assim: Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Filipenses capítulo 2, verso 14. A lição está dividida em tópico, como já sabemos. Tópico de número 1 nos trata sobre a influência negativa da murmuração.
O tópico de número 2 nos fala sobre o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E o tópico de número 3 nos apresenta Moisés, um homem humilde e manso, um homem manso e humilde, né? E por fim, termina aí a nossa lição. Mas vamos dar continuidade, vamos observar que toda a proposta da lição fala sim sobre os problemas que há na família, não é? E nós vamos fazer a tratativa dentro das premissas que o texto nos aponta, né? Nós temos 2 textos interessantíssimos, não é? E nós vamos trabalhar em cima desta temática, né? A palavra motim, ela sugere a ideia de reunir pessoas para se oporem contra uma autoridade ou contra uma ordem estabelecida. A palavra motim pode se referir também aos atos explícitos de desobediência, uma reação negativa contra regras ou ordens estabelecidas em um grupo social. Em síntese, motim é um ato de rebeldia contra um poder ou autoridade estabelecida. Então, abordaremos nesse capítulo a história de rebelião entre Miriam e Arão, né? Eles se rebelaram exatamente contra Moisés, contra a liderança de Moisés, né? Eles estavam bravos, achando que Deus, reclamando que Deus só falava com Moisés, né? E com eles não. Era essa a demanda, a reclamação era essa, né? E nós vamos trazer aqui a lume algumas informações pertinentes a essa temática, né? Em Números nós podemos observar que o comentarista ele arrazoa bastante aqui, apontando algumas incongruências de Moisés, ou de Moisés não, de Miriam, né? De Miriam e de Arão, né? Então nós vamos observar no livro de Números, né, toda a proposta em cadeia aqui do livro de Números, que nos apresenta essas informações conforme a leitura bíblica, a leitura do texto, né? Leitura bíblica em classe, né? Nós podemos observar no capítulo 11, não é? Versículo 1 a 7 nos diz, nos aponta aqui, por exemplo, depois de apenas 3 dias de viagem, em seguida que surgiu a libertação dos israelitas, em Números, não é? E nós podemos ver que reclamaram com Moisés, consequentemente também contra Deus. Então a murmuração, a reclamação não era contra Moisés. Moisés chega a falar isso por causa da falta de água, né? Eles reclamaram. Então novamente, após uma jornada de 3 dias, queixaram-se por razões não mencionadas, mas sabemos que o versículo 1, a expressão queixando-se o povo, não assinala algo construtivo, né? Então a queixa demonstrava a infidelidade e consistia em um ato de rebeldia que demandava aí o juízo divino. Apesar das murmurações do povo, o Senhor permanecia miraculoso, né, ou misericordioso também, misericordioso, bem no auge da sua ira, tanto que o fogo do Senhor só atingiu as extremidades do acampamento, o que aparentemente demonstrava apenas um aviso do Altíssimo, né? Nós vamos ver que nós temos aqui a palavra vulgo, indica a presença de estrangeiros que escaparam da escravidão e da pobreza do Egito, mas não eram israelitas. Esses indivíduos encorajavam o comum de forma contínua a queixa do povo no deserto. E de certa forma, era esperado que aqueles que não compartilharam ou compartilhavam da mesma fé que Israel, que é a fé já vista, né? Eles não compactuavam da mesma fé, então era natural que eles reclamassem, que eles achassem estranho. O tom da palavra que era usada para falar este maná foi aí no capítulo 5, 6, vai apresentar o maná que foi
uma comida que Deus mandou para aquele povo. Então refletiria um auge mais tarde, né? Os alimentos do Egito eram abundantemente variados, mesmo na forma para os pobres, para os escravos. Os israelitas consideravam o maná diário como um monótono, como uma comida que causava censura à alma, né? Que causava secura, aliás, à alma. Era isso que eles diziam. Nós vamos observar que dentro dessa proposta construtiva do texto, né, nós vamos observar que há sim há grandes possibilidades, né, daquele povo ter sim murmurado e viver naquela escravidão de reclamação, né. O dicionário Vine, ele nos apresenta murmuração de uma forma muito objetiva. Vejamos, né? Murmurar é o verbo ganguzo, que quer dizer murmurar, sussurrar, resmungar, dizer qualquer coisa em tom baixo. Em português quer dizer gongo, né? A palavra anamatopaica, no caso, desculpem, representando aí o significado pelo som da palavra, como a própria palavra murmúrio era aí usada de forma que acerca dos trabalhadores da parábola, por exemplo, né? Os escribas, os fariseus contra Jesus, os judeus também murmuraram, os discípulos, o povo, acerca do debate secretamente dos judeus, os israelitas, duas vezes, onde também é usado aí a advertência aos crentes nos papiros, que também era usado para se referir um murmurinho, e é usado também como advertência aos crentes, né, de uma turma de trabalhadores também, observando aí a interposição, ou seja, que foi interposto, né? Pois no mesmo tempo em que o imperador, no século II depois de Cristo, estava entrevistando um rebelde, os romanos estavam murmurando, né? E assim sucessivamente. Então, diagosozum, fala literalmente murar, formado pelo dia, através ou seja, por meio de uma multidão inteira, né? Abrimaomai é traduzido como bramavam contra, é a expressão desgosto, de indignação, enfim, né? Isso é que está no dicionário Vine, bem definido, de forma muito clara aí, a definição da palavra murmuração. Ainda no capítulo 12 no livro de Números, verso 1, a ordem da menção dos nomes de Miriam e Arão indica que mão fora, essas pessoas instigaram o ataque contra Moisés, e obteve também a punição principal, recaiu sobre Miriam, conforme no versículo 10 do capítulo 12 do livro de Números. Criticar a mulher etíope com quem Moisés se casou aparentemente foi uma mera desculpa para atacar o líder israelita, né? Miriam e Arão pode ter criado aí uma divergência por causa de Zípora, a primeira esposa de Moisés, e a essa altura pode ter morrido ou abandonado Moisés, ou simplesmente por não aprovar a escolha de Moisés. Quanto à sua segunda mulher, em todo caso, a verdadeira questão que envolve Miriam e Arão, que foi o fato de Moisés ter o principal líder e possuir um relacionamento especial com Deus, ok? Então podemos observar que no versículo 2, a profecia contra a profetisa Miriam, no capítulo 15, verso 20 de Êxodo, né, possuía uma posição de destaque no acampamento. Arão, indivíduo por intermédio de quem Deus também falava e quem ministrava pelo nome do Senhor, na posição de sacerdote, né? Certamente estava em um nível
mais privilegiada que sua irmã Miriam. Apesar de tudo isso, Miriam nem Arão desfrutavam da mesma proximidade com Moisés, né? Então podemos observar que eles murmuraram contra o líder Moisés, né? E tiveram dificuldades, conforme o texto nos aponta, né? E elucidando o texto aqui, e a exegese que foi feita também, que eu fiz aqui, nos aponta assim graves problemas que eles criaram, Arão e Miriam, ok? Como eles estavam contra a autoridade de Moisés, independentemente de tudo quanto Moisés havia feito em benefício de todo o povo israelita, algumas posturas do líder não agradaria a todos, né? Em especial, Moisés não esperava que seus irmãos, por exemplo, irmãos de sangue, eram colaboradores diretos dele, não é? Geralmente isso acontece. Formasse aí um motim para conspirar contra ele. Então, Arão e Miriam eram pessoas da família que deveriam ouvir e apoiar Moisés, porque acima de tudo, ele era uma autoridade máxima em Israel. Após sair do Egito, o povo de Israel caminhou em direção à terra de Canaã sob a liderança de Moisés, né? Então vejamos, com a expectativa da conquista da terra, a terra que o Senhor havia prometido, entretanto, Israel havia crescido em número por 430 anos, né? Mas não teve uma liderança espiritual organizada. Por isso, não havia uma orientação moral e espiritual para o povo. E ao tomarem o caminho do deserto, objetivando chegar à terra de Canaã, Israel experimentou muitos precalços, né? Em sua peregrinação, provocada pela escassez de água, de alimento sólido, né? Então essas experiências ruins fizeram com que Israel começasse a duvidar de que fora Deus que os tiraram do Egito, né? O proverbista diz que a resposta à promessa demorada, ela causa agonia, né? Ela causa agonia. Essa insatisfação que se desenvolveu, reclamações, murmurações contra Moisés, e nesse episódio podemos observar todo o contexto e também no capítulo 12, que trouxemos já a leitura aqui. Nós vamos trazer também a exegese desse texto, o que se aplica a esse texto, né? A influência negativa da murmuração, o primeiro tópico da nossa lição, né? Fala sobre a influência negativa, né? E assim nasceu um motim. A palavra motim refere-se a atos explícitos de desobediência, a uma reação negativa contra as regras e ordens estabelecidas em um grupo. Isso eu também já falei. A primeira queixa foi: Israel havia saído do Egito ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e águas. De repente, depois de andarem para além do Sinai, se depararam-se com um inóspito, né, deserto. Os israelitas começaram a reclamar de que Moisés havia trazido para morarem num lugar inóspito, né? Como poderia ter ficado no Egito, né? Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas também a Deus, né? Ou seja, aquele caminho fazia parte de um projeto, de um plano de Deus. Tinha que passar, gostando ou não, né? Era um projeto de Deus e Deus estava no comando. De repente, depois de andarem além do Jordão, depararam com um inóspito deserto, né? E Moisés ali, quando poderia ter ficado, poderíamos ter ficado no Egito. Então aquela murmuração prejudicou bastante, né? Então, quando vamos ver que havia libertação do povo do cativeiro do Egito, por isso ele operou aí um juízo de fogo, destruindo o grupo de israelitas que viviam reclamando. Então o Senhor chamou aquele lugar de Tabera, que significa queimar, né? A segunda queixa, se é a primeira queixa, a segunda queixa, ela é após experimentar um juízo de fogo. No lugar de humilhar-se diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que cada manhã Deus enviava, né? E a lembrar, Deus enviava
o maná, e eles, a cada manhã Deus mandava, só que, por exemplo, vencia, né? Tinha que ser comido no mesmo dia. A terceira queixa, já em Números capítulo 12, verso de número 1 a 3, logo após todo o contexto da murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Arão, de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família. Arão e Miriam, em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita, por não ser de nenhum da família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé. Então teve muita resistência na aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe logo, por serem mais velhos, por exemplo, que Moisés. Miriam e Arão queixaram-se de tratamento de protagonismo como o de Moisés, ou seja, a inveja na família é um sentimento perigoso. Eles estavam com inveja de Moisés, e esse tipo de coisa é muito perigoso, né? O segundo tópico nos apresenta aqui o motivo da rebelião. Primeiro, a inveja. Os dois alimentaram a ideia da liderança de Moisés teria sido compartilhada com eles, né? Isso não existe, para começar, né? Então Miriam era uma profetisa, Arão um sumo sacerdote, por isso eles que julgavam ter a mesma autoridade que Moisés, e irmão mais novo. Então veja que a liderança de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo, né? Depois nós temos o motivo de família, que promove dissabores e ofensa. Embora Miriam exercesse papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela também poderia voltar aí contra Moisés, ou seja, poderia se voltar contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia fazer a de ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão, ela influenciou bastante, aquela murmuração do povo. Deus deveria ter de tratar com os dois irmãos. Então devemos lembrar de que todos os segredos para manter a família espiritual equilibrada é a prática e o respeito mútuo entre os familiares, né? Isso aí não tem segredo, é isso mesmo. No terceiro tópico, nós temos aqui Moisés, um homem manso, o mais manso da terra, que está escrito. Então, mas mesmo Moisés, um homem manso, o ministério tem um fardo, a liderança tem um peso, não é? A liderança tem um peso, não é tão simples como se falam por aí, ou como alguém pode achar, não é? Então não é tão assim, não é tão fácil não. Deus precisa chamar. Se Deus não chamou, se quiser se interpor, você não vai ter preparo para tal coisa, porque é casca grossa. Para quem é casca grossa, quem foi chamado, foi sacramentado pelo Senhor, né? Podemos ver que na tomada da viagem não faltou a alegria do povo, o cântico de Moisés também foi entoado, nem mesmo a dança de Miriam e das mulheres de Israel, como tamborins na mão, cantando e dançando na presença de Deus. E em seguida nós vamos ver 3 dias depois de tomar o caminho para Canaã, depois de queixar no Sinai, o povo se deparou com a primeira e grande dificuldade, que era a sede, né? Então esse mesmo povo festivo, né, parece esquecer de tudo quanto Deus havia feito por eles, por todos, e começaram a murmurar contra o Senhor e contra Moisés, capítulo 11, conforme nós já lemos, né? Contudo, Deus operou um milagre diante de todo o povo, quando, depois de Moisés orar, o Senhor lhe mostra um lenho, o libertador de Israel, por exemplo, que lançou aí nas águas, e as águas se tornaram doces, né? Podemos observar que, continuando a viagem, logo após chegarem a lugar chamado Elim,
encontraram-se 12 fontes de águas, 70 palmeiras, e o povo de Deus acampou por um pouco de tempo naquele lugar, né? E partiram de Elim, né? Depois saíram de Elim e tornaram-se, partiram de Elim, né? Depois de sair de lá, tornaram-se ao deserto de Sim. As reservas alimentares estavam se acabando, mais uma vez o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. O povo começou a lembrar das panelas de carne, de abundância, do pão que tinha na mesa, das suas casas no Egito. Tão facilmente esse povo havia esquecido de todo o sofrimento e escravidão egípcia, dos açoites, né? E lenhas nos seus corpos que levaram. Então, tão facilmente esse povo havia esquecido, né? Esquecido de tudo que o sofrimento da escravidão egípcia, os açoites que lenharam os seus corpos, né? No trabalho forçado e além de eram submetidos aí à murmuração, eles eram trabalhando forçado e era submetido a esse tipo de coisa. Então a murmuração contra Moisés e Arão, por terem sido os construtores para essa aventura no deserto, Moisés uma vez foi falar com Deus e ouviu dele a resposta: eis que vos farei chover pão na terra. Então o povo a cada manhã recolheria a quantidade necessária para matar a sua fome. Então o povo não deixou de murmurar contra Moisés nem contra Deus, porque sentia saudade das panelas de carne que eles comiam. Então, mais uma vez, Deus disse a Moisés: o Senhor lhe dará maná pela manhã e carne ao anoitecer. Todo o povo foi surpreendido quanto à tarde, né, que apareceram cordoniza que cobriam o lugar onde estavam acampados e etc, né? Então, todo esse contexto podemos observar dessa questão da rebelião de Miriam. A inveja é um negócio sério, né? O motivo familiar promove dissabores e ofensas e traz várias rupturas, várias rupturas, né? É muito feio, né? Depois nós vamos ver a queixa do povo de Israel. A primeira queixa aconteceu depois que Israel havia saído da região ao redor de Sinai e que havia relativamente fertilidade para a produção de grãos na terra, né? De repente, depois de andarem por além do Sinai, depararam-se com um inóspito deserto e começaram aí a reclamar de Deus, de Moisés, reclamar de Moisés especificamente, né? E havia trazido para morrer naquele lugar, naquela terra seca, quando poderia ter ficado no mesmo lugar, e assim sucessivamente. Então, a segunda queixa referia-se ao fato de que toda manhã, o povo teria que recolher o maná, e assim sucessivamente, que Deus enviara. Todavia, o povo passou esta repugnância da alma já, ok? Os pepinos, os peixes, né? As cebolas, facilmente esqueceram de todas as privações experimentadas, né? Como os escravos, por exemplo. Então, nós vemos aí todo o contexto da terceira queixa, a segunda queixa. Nós vamos ver que facilmente esqueceram das previsões experimentadas como escravo e passaram a ter saudade do velho Egito. Então esqueceram também dos milagres operados pelo Senhor lá no deserto. Então veja que o povo era difícil, era tenso o povo, né? Na terceira queixa, no capítulo 12, versículo de 1 a 3, a queixa era que Miriam e Arão, que não eram mais consultados por algumas decisões que Moisés tomava, né? Os dois irmãos não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que não era de nenhuma família hebreia, né? Então era um descendente de um dos filhos de Cão, né? Geralmente é considerado aí como o povo
vil e desprezível, ok? Depois nós temos o motivo real da rebelião, o que causou a rebelião, né? O ciúme. O ciúme foi uma das causas da rebelião, ok? Depois nós temos também a murmuração de Miriam e a ação de Arão contra Moisés, né? Depois nós temos Moisés, um homem manso. A Bíblia diz que ele era um homem manso, né? Moisés, e assim sucessivamente. Então, podemos observar que Deus puniu tanto a Miriam como Arão, que ele foram literalmente contra os projetos e planos de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que não podemos criar paz, criar motim na família, senão trazer paz. Que Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.